Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a nossa gloriosa Venezuela do Sul. Vejam, por mais de uma vez aqui nós já tratamos desta figura de altíssimo grau, o Dr. Michel Temer. O Temer. Qual é o papel do Temer? Qual tem sido o papel do Temer na vida brasileira desde que o Michel Temer foi expelido na vida pública? Qual o papel do Michel Temer? Porto de Santos, o que me dizem vocês? Mas digam, por favor, com linguagem figurada, porque senão a plataforma não gosta. Vocês de Santos conhecem o Dr. Michel Temer? Vocês de São Paulo, né? Que coisa. Como é que está a segurança pública de São Paulo? No estado de São Paulo, está na cidade de São Paulo. Um dos primeiros cargos públicos, se não talvez o primeiro de relevância do Michel Temer, foi na segurança pública, encabeçando a segurança pública. Não é? Que coisa. Michel Temer, dito constitucionalista, dito professor de direito constitucional. Figuras todas de linguagem, não sei o que. Presidente da Câmara, muitas vezes. Um dos broxões do Centrão. Eu vi que agora há pouco alguém dizia lá no grupo de WhatsApp dos membros deste canal, se você não é membro ainda, torne-se membro, fazendo lembrança a uma análise que eu fiz neste canal, demonstrando que desde a queda de Dom Pedro II, aliás, já na queda de Dom Pedro II, o Centrão, que sempre muda de cara, sempre muda de morfologia, de discursinho, o Centrão é a saúva da República e ele está em todas as instituições, até mesmo no judiciário, até mesmo na cúpula do judiciário, o Centrão. É uma coisa só. Quem acha que PT subiu ao poder naturalmente em 2002 para 2003, etc., balela. Nesse país só se vai até aonde o Centrão o permite. E até onde é bom para o Centrão. O Centrão é a saúva deste país. A esquerda é serviçal, impura do Centrão. Só isto. Esta figura, Michel Temer, tal qual outras figuras que o Centrão pariu, que já mandaram muito, e ainda outras que ainda estão aí mandando, figuras como José Sarney, Ulisses Guimarães, você que aprendeu história errada. Porque você às vezes pensa que é bípede, mas você é quadrúpede aí do outro lado. Você que aprendeu errado, que aprendeu a idolatrar figuras como Ulisses Guimarães, Senhor Cidadania uma ova, porque ele foi o gestor desse monstrengo que é o que temos, e temos que respeitá-la, mas desse monstrengo que temos aí hoje, que é essa Constituição de 88, uma Constituição gigante, que de propósito já foi mal feita para falar de tudo e ao mesmo tempo não falar de nada, não garantir tudo e ao mesmo tempo não garantir nada. Repito, é a que temos e temos que respeitá-la, e nós a respeitamos, eles é que não a respeitam. A Constituição, ela já saiu mal feita de fábrica, propositadamente, naquela esculhambação que houve ali nos idos de 88. Aquela galhofa. Quem é de Brasília se lembra. Quem não é também que estava atento, aquela galhofa, aquelas comissões imensas, uma bagunça. Por isso que a Constituição é tão esculhambada. Mas é a única que temos. E nós temos que respeitá-la. As 4 linhas dela. Eles é que não a respeitam. E depois, o milagre da multiplicação, nefasta multiplicação das PECs, e depois das ECs, que são as emendas à Constituição. Outro dia eu ouvi alguém falar, olha, a Constituição americana ela é concisa, ela é curta, até as emendas são pouquíssimas emendas, é verdade. Porque eles não fizeram Constituição, literalmente, não fizeram Constituição para inglês ver. Fizeram para repelir assanhos déspotas.
Então, vejam vocês. Vocês cresceram idolatrando figuras como Tancredo Neves. Cresceram ou envelheceram. Que é outra figura também nefasta do Centrão. Porque vocês não sabem história. Não sabem história da política no Brasil. A galhofa, Tancredo Neves. Quando o comunista João Goulart estava lá na China, não se pode nem tocar nesse nome aqui, que eu acabei de mencionar, desse país que a plataforma não gosta. Quando ele estava lá na China, quando o Jango era vice-presidente do Jânio, o Jânio renunciou antes de um ano na presidência. Onde é que estava o vice para assumir? Estava fazendo uma visita de cortesia a um dos maiores facínoras da humanidade, Mao Tse-tung, ditador da China. Aí os milicos, não porque eles são patriotas, mas porque tinham interesses próprios de tomar o poder de qualquer maneira, falam, não, esse Jango comunista, não vamos receber aqui não. Muito bem. Aí inventaram um troço um pouquinho parecido com o que querem inventar agora. Agora se fala aí em semipresidencialismo. Lá uma espécie de, só que com outro nome. E aí inventaram ali um parlamentarismo brasileiro, em que o senhor Tancredo Neves surgiu ali em 1961. Não, vamos aqui, Tancredo vai ser uma espécie de primeiro-ministro, e Jango, o vice, assume a presidência e tal, e ele fica como chefe de Estado só, e Tancredo chefe de governo. Tudo. Bom, depois que fizeram, o Centrão fez os seus acertos, trouxe Jango novamente para o páreo, deixaram o Jango assumir plenamente depois. E depois deu no que deu. Porque o Centrão queria Jango para um lado, Jango queria ir para um outro ladinho do mal também. E o Centrão falou, saia fora. E entrou. O que foi também o primeiro governo de Castelo Branco, se não o Centrão mandando por detrás de Castelo. O que foi todo o período militar de 64 a 85, se não o Centrão mandando. E principalmente, durante todo o período de 64 a 85, o Centrão. Mas principalmente ficou bastante visível, muito visível, no governo do João Figueiredo. Não por culpa do João Figueiredo, mas porque os interesses ali já afloraram bastante. Basta ver que foi ali que o doutor José Sarney cresceu. Né? Paulo Maluf, que tristeza. Então, vejam, outro dia eu vou repostar. Lá nós nos demoramos um pouco mais, 30 minutos falando, construindo como o Centrão manda nesse país. O Partido Republicano, etc. Aquela coisa toda ali, aqueles todos que se uniram para derrubar Pedro II em 1889, que já era Centrão. Agora, claro, o Centrão troca de máscara. Aliás, trocar de máscara, usar máscara, está na moda no Brasil, né? Trocar de máscara, etc. Troca de discursinho, né? O Centrão é isso. Por que eu estou falando disso? Porque eu já disse várias vezes que o Michel Temer está por detrás de tudo isso que está acontecendo. Essas figuras que ninguém conhecia no Brasil eram figuras párias, membros obscuros do Ministério Público, membros obscuros da burocracia do Estado de São Paulo, e aí é que surgem, numa hora bem própria para eles, o Michel Temer começa a aparelhar como nunca o Supremo Tribunal, inventa um herói temiano. Quem é que detém? Muito se pergunta, o superministro é ele quem manda no país ou tem alguém ou pessoas atrás dele? Querem. Eu não vou falar mais, já falei muito. Vou pegar apenas um pequeno trecho do que Paulo Henrique disse outro dia. Paulo Henrique do PH Vox, que está escrevendo sobre esses temas. Ele disse outro dia em conversa com o professor Marcelo Andrade. Vejam vocês isso aqui. Quando a Dilma cai no Brasil, o Michel Temer faz aquele governo mais fisiológico, mais de esquerda também, venhamos e convenhamos, né? Apesar de ele ter feito algumas reformas. Fez a reforma trabalhista, né? Da desburocratização. Ele fez algumas reformas necessárias para recuperar a economia, mas em outras áreas ele deixou a coisa fluindo como o PT queria. Eu fico
É porque quando eu ouço essa história, né, de que não, agora a direita vai ver que o Michel Temer vai ser a grande negociação do jogo do xadrez. Cara, é um cara que trabalhou para o Foro de São Paulo desde 1988 e vai estar no meio da direita e o pessoal defendendo. Eu fico doido com isso, professor. Não me entra na cabeça, sabe? Eu também. E cuidado, senão você é chamado de intergaláctico por falar uma coisa dessa, né? Por falar o óbvio. Que tá aí aberto, tem registro histórico, tem tudo. Enfim, aí o México ele assume meio que o papel que o Brasil tinha de liderança econômica, porque ele faz essa pequena reminiscência, aí ele vai seguir outro raciocínio em relação ao Foro de São Paulo. Mas é o que eu sempre disse. O Michel Temer é um cérebro por detrás de toda essa coisa. E o que espanta, como o Paulo Henrique fica espantado, com muito quadrúpede da direita, da suposta direita, que fica achando e aplaudindo e achando que Michel Temer é um cara que vai ser ali uma algodão entre cristais e os touros que estão na sala de cristais para fazer um acordo, para trazer Bolsonaro de volta para o poder ou alguma coisa, né? Meus amigos, Michel Temer está costurando como ninguém junto a este Gilberto Kassab. O Michel Temer já acabou. O Michel Temer, o mesmo que inventou o xerifão, agora está inventando o doutor Tarcísio de Freitas, da direita permitida. E vocês ficam irritadíssimos quando eu falo isso. Vocês viram, eu já repercuti aqui uma entrevista. Ali ele falou demais. Uma entrevista que o Michel Temer deu ao Felipe Dávila na Jovem Pan, onde ele disse que o Alexandre de Moraes era o cara certo, na hora certa, com a coragem certa, para se fazer o certo, porque os brasileiros ali mereciam um corretivo a partir de 8 de janeiro. Um corretivo. O Clezão merecia um corretivo? Tem que perguntar isso para as filhas do Clezão e para a viúva. Quantos já tombaram? Quantos já tombaram lá? Né? O Michel Temer. Essa gentalha se aproveita de que nós somos uma sociedade muito desprotegida do ponto de vista cultural. Nós não temos conhecimento. Muitos de nós não sabemos nem quem são quem foram nossos avós. Muito menos, se não sabemos da nossa história própria de familiar, imagina da história do Brasil. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os erros. É uma frase clichê, mas é um clichê verdadeiro. É um clichê útil, vamos assim dizer. Tenham cuidado. Deixem de se apaixonar pelo primeiro tolo que fala um pouco macio, etc., que aparece pela frente. Tomem cuidado. Ora vocês estão apaixonados por coach, ora vocês estão apaixonados por burocratas que fazem trilhos e leilões de portos, ora vocês estão apaixonados por doidivandas que prometem fazer isso e aquilo. Calma. Calma.